Deus e eu quero me ater a esta frase pronunciada pelo profeta, que tem a palha com o trigo. Então hoje a mensagem é esta pergunta, novamente a pergunta que nos instiga, que nos induz a uma reflexão. Uma pergunta que nos leva a pensar. Uma pergunta que nos leva a uma autocrítica. A pergunta de Deus nessa noite é: que tem a palha com o trigo? A pergunta de Deus nessa noite para você é esta. Você não precisa respondê-la para o teu irmão. Você precisa responder para você mesmo, considerando que o autor último das Escrituras é o Santo Espírito de Deus, e que esta palavra ela é de natureza divina, inspirada, plenária e verbalmente. A questão de Deus nessa noite com você, no teu íntimo, no teu foro íntimo, é: que tem a palha com o trigo. E o que esta palavra nos remete? O que esta frase, pensemos comigo, o que esta frase nos aponta, nos leva a considerar. Então eu vou ajudar vocês nessa noite a pensar um pouco nesta palavra, e creio que nesse processo Deus irá nos revelar a sua vontade. O profeta está falando com o povo. O texto do capítulo 28 fala do sonho. Quem tem sonho, conte como sonho. E em quem está a minha palavra, que proclame-a com verdade. E o resultado desta frase, o corolário, a consequência disso, é que tem a palha com o trigo. O trigo e a palha fazem parte da mesma coisa. O trigo e a palha estão juntos. Eles são trazidos por meio da colheita, da lavoura, juntos. Mas a pergunta é: o que tem o trigo, a palha com o trigo? A palha é a parte superficial, a parte externa do trigo. E depois da palha tem o trigo propriamente, através do qual nós temos uma proteína, através do qual nós temos a produção de alimento, substância, o verdadeiro conteúdo. A palha é apenas a embalagem e o trigo é a essência da coisa. E o que tem a palha com o trigo? O trigo é a parte externa, a aparência. É aquilo que está visível. É aquilo que está diante dos olhos. Mas a pergunta precisa ser respondida biblicamente. Porque muitas vezes nós incautamente damos mais valor à palha do que o trigo. A palha é tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que é supérfluo,
tudo aquilo que você pode viver sem. Agora, o trigo é a verdadeira substância, é o que de fato dá sustância, energia, vigor, é o que mata a fome. É o que vem depois da palha. A Bíblia diz que o ímpio, que o justo não é como o ímpio, que é levado pelo vento, como a palha é levada pelo vento. O justo, ele tem conteúdo, ele tem valores, ele tem peso. O justo não é como o ímpio é levado como a palha pelo vento. Não permanece, não tem perenidade, não tem sustância, não tem firmeza. E a verdade de Deus nessa noite aqui é que nós precisamos aprender. Porque o profeta está chamando o povo, quem tem sonho, conte como sonho. Mas em quem estão a palavra de Deus, proclame-a com verdade. Nosso compromisso não é compromisso com a palha, não é compromisso com a aparência, não é compromisso com uma exibição teatral, dramatúrgica do Evangelho, mas é o compromisso com uma vida verdadeiramente posta no altar de Deus. O que é que tem a palha com o trigo? A palha está junto com o trigo. A palha está junto, ela está ali colada com o trigo, ela faz parte, ela é a embalagem do trigo. Se você for ver na descrição científica, o trigo é constituído de 3 partes: o pericárdio, o germen e a semente. O pericárdio é essa parte da casca que a gente está chamando de palha. É a casca, é o que está por fora. O germen é a parte que, se for, olha só, o germen é a parte do grão que, se transformar em alimento, é a parte mais nutritiva, e a parte mais nobre do grão. E se for plantado, é o germen que vai fazer a germinação para fazer brotar na terra. O germen, o pericárdio e a semente. São essas 3 composições. O germe é como se fosse comparado com a mesma função que a gema do ovo tem. Tem a casca, a clara e a gema. O germen é a gema, é a parte mais nutritiva. É onde concentra o maior potencial nutritivo do grão. A clara é uma parte secundária e a casca é a parte externa, mais dura. O que é que tem a casca com o trigo? Normalmente é a casca, ela tem uma função, ela é dura. E é muitas vezes a casca que impede para que o grão possa germinar na terra quando plantado. O germe, quando o germe entra em ação, ele precisa romper e quebrar essa casca dura. A casca é a parte que está em nós que resiste à ação do Evangelho de germinar em nós. É a parte dura. Muitas vezes nós somos, o que tem a palha, a casca do grão, é a casca do grão que resiste
através da nossa teimosia. Tem gente teimoso demais. Tem ouvido a voz de Deus. Deus tem usado gente para falar com você. Deus tem falado com você. Mas existe uma casca que está aí presente. E essa casca, quando a palavra quer agir na tua vida para gerar transformação, olha só. O grão tem dois caminhos para o grão. Ou ele vira semente para germinar, ou ele vira comida no prato para matar a fome. Mas tanto para qualquer uma dessas duas finalidades, preste atenção, para qualquer dessas duas finalidades que vos mencionei, é necessário que haja o rompimento da casca. Entendeu? O grão, para germinar na terra quando planta, precisa romper com a casca. Essa casca precisa ser quebrada para poder germinar e nascer uma planta e gerar produção. E se você for querer fazer com que o grão se transforme em comida no prato das pessoas para matar a fome, você precisa debulhar. É o processo que na Bíblia chama de debulha. Leva-se esse grão que é colhido num lugar chamado eira. Você vai ver muitas vezes essa palavra sendo mencionada na Bíblia. Muitas vezes leva numa eira, que é um lugar espaçoso, plano e num lugar alto onde tem uma boa ventania. Por exemplo, se esse lugar onde está construída a igreja aqui podia ser muito bem servir de eira, porque é uma parte plana e alta e onde o vento bate. E eu vou explicar para vocês, porque aí você pode fazer precisa ser plano, porque você coloca o grão que é colhido, você esparrama esse grão e o boi começa a trilhar em cima do grão. O que é isso? Lembra que tem uma parte na Bíblia que não pode fechar a boca, amarrar a boca do boi que debulha? Não tem isso? Está na lei de Deus. Não amarrarás a boca do boi que debulha. Porque o boi está debulhando o grão, ó, e ele está pisando em cima da semente com a casca, está pisando em cima daquela casca. E conforme ele pisa na casca, ele pressiona a casca contra o chão duro da eira, e ele quebra com os pés, com as patas, né? Com o casco duro da pata, ele pressiona contra o chão duro da eira, aquele grão, e quebra a casca. É o primeiro processo para fazer a farinha, para virar pão na mesa das pessoas para comer, o alimento universal. Vocês estão me entendendo, amém? Então, é o ato de debulha. A debulha é isso aí, debulhar o grão é esse processo. O boi pisa o grão, por isso quando a Bíblia fala para não amarrar a boca do boi, porque o boi está ali pisando em cima da comida o dia todo, e o dono que é ruim, o patrão ruim que o boi está trabalhando para fazer ali esse processo, quando o boi é mau, aí Deus fala na lei, não amarra a boca dele. Por quê? Porque daquele grão que ele está pisando, a lei fala, deixa ele comer um pouco, deixa ele matar a fome. Não é possível que ele vai fazer todo esse trabalho difícil, pisar para amacetar esse grão, para romper com essa casca dura, e não vai ter direito de matar, de comer um pouco. É a mesma coisa, a pessoa trabalha na fábrica da Coca-Cola e não pode beber um copo de Coca de graça. Quando eu trabalhei, meu pai era gerente de uma padaria. Eu trabalhei muito tempo na padaria. Quando eu entrei na padaria, o dono da padaria deixou eu entrar na padaria e falou, daqui você pode comer tudo que você quiser. E eu era adolescente, tinha 13 anos quando eu trabalhei nessa padaria. Padaria Ilha Solteira. E eu trabalhei ali até de 13 a 16 anos. Trabalhei 3 anos na padaria. Das 3 da tarde às 11 da noite. Trabalhei na padaria e o dono falou, você pode comer tudo que tem aqui. Presunto, queijo, sorvete, pão doce, pão salgado, todo tipo de coisa que você tiver. A hora que você tiver fome, você pode comer.
E eu tinha 13 anos e entrei de sola. Quando passou um mês que eu estava na padaria, eu não aguentava ver nada que tinha na padaria, que já estava enjoado. Entendeu? Então o dono foi esperto, porque se ele já matou a vontade, aí só comia mesmo alguma coisa só para matar a vontade. Mas tudo que tinha na padaria ia enjoar. Boa mesmo era a comida que minha mãe fazia. Os irmãos entendem isso? Agora, para separar, por que Deus está perguntando pelo profeta o que tem o grão, a palha com o grão? Porque embora o grão venha junto com a palha, os dois estão grudados, para que você tenha algum aproveitamento, é necessário que você quebre aquela casca. Quebre aquela casca dura. Por um processo difícil, tem que comprimir. E às vezes, Deus leva o grão para debulha. E para debulhar é quebrar a casca do grão com a pata do animal ali, ó, em cima dele. Para que ele possa servir para alguma coisa. Ou quando você pega o grão e planta ele na terra, a umidade da terra vai ter que amolecer aquela casca dura, ela vai murchar, vai engrugir inteirinha, aí na hora que ela estiver mole, o germe entra em ação para romper aquela casca. Então, se você quiser dar fruto na presença de Deus, você precisa entender que todos nós carregamos uma casca, e essa casca é a nossa carne, e a nossa carne resiste às coisas de Deus, a nossa carne é rebelde às coisas de Deus, e Deus, muitas vezes, a Bíblia diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não produz. Você está entendendo o processo de Deus com a tua vida, meu irmão? Por que você está passando pelo que você está passando? Para que você entenda que você está num processo de Deus e Deus precisa trabalhar essa casca que existe em mim e em você, para que depois a gente possa servir, louvado seja Deus, dar fruto na casa do Senhor, para que a gente possa servir, aleluia, e ser nutritivo na casa de Deus. Enquanto essa casca estiver prevalecendo aí, a gente até ouve a palavra, mas o que é que vai falar mais alto na tua vida? Eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo o que é a casca. Samuel, quando entrou na casa de Jessé para consagrar o novo rei de Israel, ele olhou para Eliabe e falou, certamente está aí o rei de Israel. Aí Deus falou no coração dele, o que é que tem a palha com o trigo, Samuel? Você só está vendo a casca, mas é o seguinte, eu olho o que tem dentro da pessoa. Deus, nessa noite, Ele está olhando para você de dentro para fora, e Ele quer agir na tua vida. Agora, para que possa acontecer a germinação, é necessário que haja o rompimento dessa casca que impede Deus de agir na tua vida. Deus tem plano com você, Deus tem plano na tua vida, mas enquanto você ficar armado, essa casca dura que você é em relação às coisas de Deus, nessa noite Deus quer te levar a um processo, meu irmão, e vai romper com essa casca, vai romper com essa casca dura, para que você possa ser produtivo na casa de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então a debulha é o processo em que Deus vai falar assim, ó, precisa arrancar essa casca. Precisa arrancar essa casca aí. E eu vou colocar você na debulha. E depois que faz a debulha, depois que vem a debulha, vem o padejo. O que é o padejo? O padejo é a peneira, a palavra padejo é peneira. Você entende como o processo de Deus vai ficar o quê? Porque na hora que o boi pisa a palha é quebrada, mas a palha ainda está ali. Aí vem a hora do padejo. Aí o padejo é a peneira, coloca aquele grão junto com a palha e começa a... Jesus falou para Pedro, Satanás pediu você para
te padejar, para cirandar. Olha que coisa espiritual. Pediu para te cirandar. E para quê? Para ver se tem grão ou se a tua vida é só palha. Porque o padejo é a separação definitiva do grão e da palha. Porque Deus não quer a palha, Deus só quer o grão. E para arrancar o grão da palha tem um sofrimento, é por isso que você está sofrendo, por isso que tem luta na igreja, por isso que não é fácil a obra de Deus, por isso que você, tudo que vai fazer na obra de Deus tem levante do diabo contra a tua vida, porque Deus está arrancando o grão da palha. E para arrancar o grão da palha precisa padejar, e para padejar coloca-se o grão que está com a palha quebrada, que já foi pisada pelo boi, e aí começa o padejamento. Por isso que tem a eira num lugar plano, alto, e que tenha boa circulação de vento. Aí o padejador começa a fazer a ciranda, que ele roda, dá uma rodadinha assim, uma sacudidela no padejo e joga para cima. Aí na hora que joga para cima é na hora que Satanás atua. Porque na hora que joga para cima é a hora que o crente pensa que está por cima da carne seca. É a hora que ele pensa que ele está bonito na fotografia. E aí fala assim, peraí rapaz, vamos ver se você vai se orgulhar. É na hora que Deus... Vamos padejar. Tem gente que pensa que o padejamento é só na hora que Deus dá a prova para a pessoa lá no hospital. Não, irmão. Muitas vezes o padejo é o quê? Deixa eu promover, vou dobrar o salário dele. Joga para cima. Vamos fazer o salário dele triplicar. Joga para cima, lá para cima. E vamos ver se tem conteúdo aí. Aí a pessoa começa a ganhar bem, está andando de carro novo, casa boa, carro bom, roupa boa. Aí a pessoa já não olha mais por mão, não cumprimenta, não vem mais no culto. Já começa a achar que os irmãos é muito pobre, que ele precisa um círculo social. O que é que tem a palha com o trigo? Joga para cima. Na hora que joga para cima, ó, tá assim, dá aquela virada, o grão vai lá para cima. E o camarada que sabe mexer sabe aquele traquejo. Na hora que joga para cima, o vento... Louvado seja Deus, a Bíblia diz que quem usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Louvado seja Deus. O vento faz assim. Na hora que vem o vento, o que acontece? O grão desce. Repita comigo, o grão desce. O grão desce. Quem está crente, desce. Quem está crente, sabe que tudo que tem, que tudo que é, tem e é por causa de Jeová na vida dele. O grão desce, sabe por quê? Porque João disse, importa que ele cresça e eu diminuo, o grão desce. Mas a palha passa, é levada pelo vento, vai embora. Onde está a palha? Cadê aquele que estava lá nas alturas? Cadê aquele que estava mandando prender e mandando sortar? Cadê aquele que achava que era o tal? Cadê aquele fulano? Ué, cadê? O que é que tem a palha com o grão? Deus lá está preocupado com palha, meu irmão. Deus lá está preocupado com futilidade, meu irmão. O negócio de Deus, o compromisso de Deus, a razão de Deus é o grão. E não a palha. A palha vai embora. Vai ser levada pelo vento. E ninguém nem vai ver a palha. Mas aquilo que importa, aquilo que é de Deus, vai voltar para a peneira. Por isso que Deus às vezes padeja a gente, sabe por quê?
que Jesus falou: Satanás vai te padejar, Pedro. Sabe por quê? Porque para Deus não importa as suas palavras. Tem gente que é muito bom de palavra, tem muita gente que é muito bom de oba-oba, pula, salta, faz aquele exibicionismo tudo, fala a língua até espumar o canto da boca, para mostrar para os outros que é espiritual, e isso não significa nada. Sabe o que significa? É se tem grão, porque na hora do padejo, se isso for palha, vai ser levado e nem vai ser lembrado, mas se for grão, vai ficar, vai permanecer, vai glorificar a Deus. Na hora, aleluia, da luta, na hora da bonança, vai permanecer para a glória de Deus. Você vê que a gente no mundo evangélico aí que a gente vive aí no mundo evangélico, não é? Tem um monte de coisa que acontece. O que não falta no mundo evangélico é a moda, os modismos. Sempre tem os modismos. Eu estou aí na igreja servindo a Deus desde a minha adolescência. E eu já vi coisa do arco da velha. Já vi coisa, e eu tenho certeza que os senhores também. O que a gente já viu de gente, o que a gente já viu de novas coisas que aparecem. Não aparece nova coisa, parece que tem coisa que quando aparece, parece que nunca mais vai embora. Ai, meu Deus, agora é o novo mote, agora é a nova onda, agora é a nova unção, agora é o novo isso, agora a nova revelação, agora a moda, agora o mote, agora o esquema, agora o marketing, agora o método, agora a estratégia. É isso. Vocês, assembleianos, vocês não estão com nada. Vocês, assembleianos, vocês estão ultrapassados. Vocês, assembleianos, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas tem uma coisa, pode padejar. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Covid chegou, irmão, e levou de mãozada um monte de gente que fechou as portas, mas a Assembleia de Deus está aqui, firme como aroeira, plantada e alicerçada na rocha, no fundamento da palavra. Sabe por quê? O que é que tem a palha com o grão? Tem gente que fala: pastor, quando acontece alguma coisa, pastor, e agora, pastor? E agora o quê? Eu estou firme com Jesus. Você não está, não? O que é que tem a palha com o grão? Ah, pastor, meu Deus, e agora o que vai ser da igreja? O que é que tem a palha com o grão? O que é que vai ser? Não é assim que as pessoas estão perguntando. O que é que vai ser da igreja? Como é que vai ser ficar nós? Como é que vai ser a partir de agora? E se vir a perseguição? E se vir o padejo? Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora. Pergunto para os meus amados irmãos que estão aqui, o que é que tem a palha com o grão? Deus está preocupado com o quê? Com o número. Deus está preocupado com o quê? O compromisso de Deus é com o quê? Com palha, para fazer volume. Aleluia, venha o que vier, meu irmão. Aleluia, isso não depende de mim nem de você, mas o que depende de mim e de você é estar firme na palavra. Aleluia. Para de moleza, meu irmão. Para de ver defeito em tudo. O compromisso de Deus é com o grão e não com a palha. Louvado seja Deus, o que é palha não permanece. O que não falta é palha. É assim? Mas nós não estamos atrás de palha. Palha seca, que é levada pelo vento. A palha, ela é separada. Você consegue separar na tua mente o que é palha e o que é grão? Ou você engole os dois? Irmão, o que é palha não vai prevalecer o que é palha. O que é palha não vai permanecer. E não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. Ai, pastor, irmão, eu não estou desejando nada, eu não estou dizendo nada. Quem está dizendo é a Bíblia. O que é palha é palha. Não se preocupe com o que é palha, não. A palha, o vento vai soprar e você nem vai ver mais.
Agora o que é grão vai ficar, vai cair e vai virar. E depois que o grão cai, acaba o processo? Não, o grão é moído. Para virar pão, tem que moer. Passa pela debulha, depois é padejado para jogar a palha fora de uma vez, e depois ele é moído. Por quê? Porque o grão é grande demais. Para virar pão, para virar aquela massa de pão, o grão não serve, é grande demais. Você viu que tem gente que pensa que é grande demais? Importante demais? Tem gente que está achando que é o último biscoito do pacote. Não, se quiser fazer a vontade de Deus, tem que ser moído. Vai ser moído. Vai passar pela moenda. Vai ser esmagado. E depois vira massa. E quando vira massa, depois faz o quê? Vai para o fogo. E depois do fogo, sai aquele pão bonito, gostoso, apetitoso. Não tem nada mais bonito do que um pão caseiro. Louvado seja Deus. Mas aquele pão, para virar pão, foi moído, amassado. Viu? Pastor Messias, ele traz um pão especial para a ceia. Não é um pão qualquer, não. Delicioso pão. Chamado de pão sovado. O pão que o senhor traz. Mas para aquele pão ficar gostoso, com aquela massa saborosa, precisa ser sovado. Não é, pastor? E para sovar, a sova é o quê? O pão tem que apanhar, a massa tem que apanhar. Para virar pão sovado gostoso, bonito. Olha que lindo o pão sovado. Então, irmão, aquela massa teve que passar por aquele processo. E quanto mais bate, melhor fica. Quanto mais bate, mais tenra e macia fica a massa. Aquele grão duro lá de trás, cheio de pecado, obstinado e teimoso, para virar um pão delicioso na mesa, precisou ser debulhado, precisou ser padejado, precisou ser moído, precisou virar o trigo para depois virar uma massa, apanhar, ir para o fogo e virar aquele pão delicioso que todo mundo gosta. O que é que tem a palha? Você faz pão com a palha? Quem é que está atrás de palha para fazer pão? Pão serve para palha? Não serve. Para fazer aquele pão saboroso, primeira coisa que vai é a palha. E o profeta pergunta: o que é que tem a palha? Você está atrás de palha? Você está se alimentando de palha? Como é que você sobrevive na vida espiritual? Infelizmente tem pessoas que estão sobrevivendo na vida espiritual de palha. E aí a pergunta é: o que é que tem a palha com o trigo? Quem é que crê que Jesus está aqui nessa noite? Ele fala conosco porque Ele quer mudar a vida da gente. Ele fala conosco porque Ele quer nos despertar. Ele fala conosco porque Ele quer nos tornar sensíveis à sua voz, sua palavra santa. A palavra de Jeremias é assim, tem gente que está indo atrás de sonho. Mas quem tem sonho, conte como sonho. Mas quem quer viver de trigo, vem para a palavra. É a palavra que vai te sustentar. Tem gente que quer viver de profecia. Profecia não enche barriga não, irmão. Deus fala com a gente? Fala. Mas o que te sustenta é a Bíblia. É a palavra santa do Senhor.
Isso aqui vai te sustentar por anos a fio, por décadas na igreja. O que vai fazer você ficar na igreja sem sair, firme na igreja. Sabe o que vai deixar a gente firme na igreja com Jesus? É a Bíblia, é a palavra. Tem gente que está atrás de show, palha, revelação, palha, profecia, palha. Tem gente que está atrás de modismo, palha. Pula-pula, oba-oba, palha. Cristianismo light, igreja. Esses dias, ontem mesmo, eu e a Luciane fomos enviados pelo ministério lá na Bahia. Passamos em frente de uma igreja que estava escrita assim: essa é a igreja que não te exige nada. Palha, é palha. A igreja que não exige nada. Aqui não tem doutrina, aqui não tem exigência de nada. Aqui você fica do jeito que você quiser. Palha pura. Palha, irmão. A igreja que você vem, se você vir para o culto e achar que o culto foi muito gostoso, que você está muito bem assim, não, irmão. Se você vir para a igreja, eu venho aqui para cutucar você. Eu vim aqui não é para deixar você sossegado, não. Não. Eu vou falar que para ir para o céu o caminho é estreito. Eu vou falar que a gente precisa renunciar ao pecado, que a nossa carne gosta de pecar e que você tem que dar um jeito nela. Eu vou dizer para você que precisa mudar a cada dia na presença do Senhor, que nós temos que santificar, que nós precisamos ser crente de verdade. Eu não tenho outra coisa para te dizer, não, irmão. E que eu vou falar para você que nós estamos aqui para ir junto. Que se você for querer ser crente sozinho, você também não vai dar conta. Porque nós precisamos um dos outros para carregar a nossa cruz e nos ajudar um ao outro. E aí é para isso que serve a igreja. Você não pode ir sozinho, você não consegue ir sozinho. Vocês estão entendendo, amém? Louvado seja Deus. E se for para você ficar sossegado, sabe, numa boa, numa nice, aí eu estou falhando. Não, eu estou falhando. Eu não estou fazendo papel direito. Eu quero que você saia daqui pensando, é verdade. Bem que o pastor falou mesmo, né? É isso aí. Vamos caminhar em nome de Jesus.